Olá, eu sou a Maria Eduarda Baldin, aluna do segundo semestre do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria. A conversa a seguir faz parte de um dos trabalhos avaliativos da aula de entrevista, ministrada pelo professor Maicon Croce. Dia 21 de janeiro de 2021, estarei entrevistando Fernando Schubert, o fundador e diretor de criação da Pierre Benoit, uma marca de roupas brasileira erguida sobre os pilares da sustentabilidade, da tecnologia e da qualidade têxtil. Fernando é formado em psicologia pelo Centro Universitário IBMR, por anos foi fotógrafo de moda e atualmente atua como artista visual, estilista de moda e diretor criativo. Fernando, gostaria de agradecer a oportunidade e o seu tempo. Seja muito bem-vindo. Ô Maria, eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite e espero corresponder às suas expectativas. Fernando, como você conta com mais de 10 anos de experiência no mundo da moda, desde estar por trás das câmeras até o processo de criação da Pierre? Como surgiu a ideia ou vontade de ter uma própria identidade visual dentro do mundo da moda? Olha, eu sempre vivi esse universo, né? O universo das artes de uma maneira geral. Eu também sou artista visual e a moda sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre gostei de roupa, eu sempre gostei de estilistas, eu sempre acompanhava as modelos, enfim, eu sempre vivi esse universo, né? Eu comecei minha carreira de fotógrafo trabalhando na Fujifilm, que é uma empresa de fotografia. E eu trabalhava revelando foto, editando foto, e aí comecei a fotografar, né? Fiz algumas assistências para alguns fotógrafos e acabei indo parar na moda. E não parei mais, foram uns 10 anos fotografando para várias marcas. E eu sempre tive vontade de criar as minhas roupas, né? E eu sempre pensei em criar algo com propósito. Eu nunca quis fazer algo por fazer, sem ter nada por trás, como você bem disse aí na linda apresentação que você fez. É justamente isso, a gente tem essa preocupação, sustentabilidade, tecnologia, qualidade. Dentro disso tudo isso, uma preocupação com o preço final também dos nossos produtos. Por ser uma empresa que preza pela sustentabilidade e a qualidade das malhas e dos tecidos utilizados, como você mesmo disse, você acha que a Pierre enfrenta mais dificuldades, principalmente no mercado brasileiro que possui grandes marcas do chamado fast fashion? Olha, é muito difícil mesmo, porque você tem uma marca com propósito e uma marca do tamanho da nossa, uma produção acaba que muitas vezes ela é inviabilizada pelo preço. Tipo, um tecido com certificação internacional, com o selo BCI, né, de um algodão sustentável, orgânico, enfim, isso tudo é mais caro no final das contas, mas foi o que eu falei, é o nosso propósito. A gente luta para fazer direito, para fazer o melhor. Eu acho que isso devia já ser algo natural, né, das novas marcas, das pessoas que estão querendo começar um negócio. E mais ainda as que estão com estrutura e tem tudo para se tornar uma marca assim, e ao meu ver, eles não se importam muito, né? Principalmente as grandes marcas aí que estão nesse cenário de moda há anos, eles não têm uma preocupação tão grande com sustentabilidade, por exemplo. São poucas as marcas que eu vejo realmente preocupadas com isso. Como você falou, no mercado brasileiro a gente tem essa dificuldade de encontrar marcas que Sim, põem e a também tem a proposta. dificuldade de encontrar fornecedor que prezem por isso, sabe? Às vezes, essa semana mesmo, eu visitei um fornecedor e ele só tinha um tipo de produto com selo de ecológico, sabe? Com economia de água, enfim, uma gama de produtos, uma infinidade de produtos. E aí, quando eu perguntei, tá, e o que que você tem aí de sustentável, algo mais natural, com certificação? Ela me mostrou uma única fichinha, e isso é bem frustrante. O Brasil, embora tenha muita gente fazendo e pensando isso, está engateando muito nessa questão. Em algum momento, desde a criação da marca até agora, você se viu desanimado frente a essa escassez de produtos Cara, ecológicos? o que me desanima, na verdade, é pensar que a gente começou um trabalho super legal, super com responsabilidade, né? Em dezembro de 2019, e 3 meses depois a gente foi surpreendido pela pandemia. E eu acho que também a forma que o brasileiro consome
não é uma forma consciente, eles não estão preocupados com o que eles estão comprando. A gente ia fazer um vídeo institucional para apresentar as coisas que tem por trás da marca, porque eu acho importante falar, independente de levantar bandeira ou não, longe de mim querer fazer juízo de valor por quem não pensa igual a gente. É difícil, porque as pessoas não têm essa consciência, eles não querem saber o quanto a gente paga para as nossas costureiras, por exemplo. A gente paga de 40% a 60% a mais para as nossas costureiras, dependendo do produto que elas estão fazendo, sabe? E o mercado é super explorador, é super injusto, as condições de trabalho a gente sabe que não são das melhores. E até no nosso começo de marca, a gente teve uma preocupação com isso. A gente foi até as facções, as pessoas que trabalham com a gente. Eu entrevistei algumas costureiras, eu perguntei se elas eram felizes trabalhando para aquela empresa, se elas tinham hora para descanso, se elas tinham acesso a cafezinho, a papel higiênico, a coisas básicas, sabe? Se tinha bebedouro no andar onde elas trabalham. Tudo isso é importante a gente ver, porque a gente está trabalhando com vidas, né? E essas pessoas criam para a gente tem que respeitá-las antes de qualquer coisa. E nessa pesquisa que a gente fez, a gente se depara com as coisas mais absurdas, sabe? Que estão bem próximas da gente, que a gente não tem ideia, sabe? São marcas superfaturando, pagando, sei lá, 50 centavos por uma peça absurdamente complexa e estão vendendo aí por R$ 700 essa mesma peça. E no final das contas, essa mesma peça também não tem um selo de sustentabilidade, não... enfim. As empresas poluem muito, a gente também tem essa preocupação. O nosso nylon é biodegradável, com 3 anos ele se desfaz, e ainda assim a gente pretende não mais usar, porque tem a questão dos oceanos, enfim, tem muita coisa importante para se pensar. E a gente só vai fazendo, né? A gente vai fazendo o que a gente acha que consegue dar conta. Agora, em março, deve sair o nosso selo do Eu Reciclo, que faz a nossa compensação de embalagem, né? Que, enfim, as coisas estão acontecendo e a gente está aí antenado a tudo que tem de possibilidade e ferramenta para a gente abraçar. Acho que agora você tocou num ponto muito importante dentro do nosso assunto. Um aplicativo chamado Moda Livre foi criado com o intuito de fazer essa fiscalização de colaboradores e de trabalhos escravos. Ano passado saiu uma lista que 38 empresas da moda brasileira têm trabalhadores em situações análogas à escravidão. Você citou no quesito de produção, no pagamento. Eu queria saber se desde o início da marca vocês tiveram essa preocupação na hora de selecionar os colaboradores e ver como isso. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, foi o que eu falei. Eu tenho esse projeto dentro de mim há muito tempo. Eu só não lancei antes por conta disso, por não ter ferramentas para fazer direito, por não ter encontrado pessoas que pensem iguais a gente, né, que tenham essa preocupação. Eu não queria começar se não tivesse esse propósito, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência, sabe? A gente não pode começar um projeto só para gerar lixo, sabe? A PR tem praticamente lixo zero. A gente doa todas as nossas sobras. Elas são destinadas para duas ONGs. Uma vai para uma universidade de Londrina, que tem um projeto fantástico que faz roupas para animais resgatados, né, abandonados, enfim, que estão sendo reinseridos nos lares de quem se propõe a adotá-los. E as outras a gente tem um programa que é com as oficinas mecânicas. A gente fornece as estopas para uma ONG que recebe um dinheiro mensalmente dessas oficinas e elas fornecem as estopas para eles. E quando elas estão sujas e não podem ser mais usadas, essa ONG recolhe essas estopas e higienizam, e se elas forem possíveis para voltar ao uso, elas voltam, senão eles fazem o descarte correto. Então, são esse tipo de preocupação que eu acho que todo empresário do ramo da moda tem que ter antes mesmo de começar, sabe? Porque depois, para você reparar o tanto de impacto que você causa, acho que é praticamente impossível. Você, como empresário desse ramo, você sente falta de ter pessoas que compartilhem essa mesma visão da moda como uma função social? Sinto, e não só sobre esses aspectos, eu sinto que falta interesse dos criadores, dos diretores artísticos das marcas. No mercado brasileiro, pelo menos a que a PR está inserida, eu não vejo interlocução. No começo do nosso trabalho, eu mandei um e-mail para alguns diretores criativos das marcas próximas às nossas, né, que eu não vejo como um concorrente,
Muito pelo contrário, eu acho que mais marcas consolidadas, mais marcas com propósito, é melhor para todo mundo, né? A gente consegue ter mais visibilidade. Então, eu mandei um e-mail para algumas desses diretores criativos, de alguns empresários, falando da PR, apresentando o meu trabalho, me colocando à disposição para conversar, para trocar a ideia, enfim. Eu só tive uma resposta. Uma única marca me respondeu falando que legal, nunca imaginei que eu fosse receber um e-mail desse tipo, é claro, e a gente conversa. Até hoje, desde o lançamento, a gente mantém algum contato. Isso é muito importante, sabe? Acho que as pessoas têm que parar de se enxergar como rivais. O mercado é competitivo, isso tem espaço, né? Se você tem proposta, as pessoas vão olhar para o que você está fazendo. Acho que você não precisa se preocupar. E eu também tento dar atenção a todo mundo que chega interessado nos nossos processos. Às vezes alguém pergunta quem é o nosso fornecedor que trabalha com esses tecidos sustentáveis. Eu não tenho nenhum problema de dizer. E quando eu comecei também, eu já fui atrás, já pedi dicas para algumas pessoas e todas viraram as costas. É triste, mas é o que acontece. Então a gente se preocupa com o nosso trabalho, em fazer a diferença, fazer o melhor que a gente pode, não só para a gente, mas como para todo mundo, né? De uma maneira geral. A gente tem que pensar no todo. É legal ver uma marca brasileira que tenha essa visão de que, mesmo no mercado capitalista como o que a gente tem, às vezes é bom você sair desse pedestal da construção de lucros e da competitividade em prol de algo que seja muito maior do que tal valor no final do mês. Sem dúvida, eu acho que é isso aí mesmo. Acho que foi o que eu falei. Cada um faz o que pode, né? A gente tem essa preocupação. Se o nosso amigo da marca do lado não tem, eu fico bastante triste, mas eu respeito. Eu estou sempre à disposição para trocar e eu quero que mais pessoas tenham essa preocupação também, porque é assim que a gente faz a diferença no mundo, né? Em todos esses anos de experiência que você tem, são mais de 10, você consegue perceber uma diferença em todas essas questões da função social da moda e do mercado da moda brasileira para a moda que Não, eu fora? acho que pelo contrário, a moda é um meio muito sujo. Eu acho que tem muito sabe, eu acho que tem muito a se pensar, eu acho que tem muita coisa a se repensar também, sabe? Esses padrões todos que a gente vê, essas publicidades excessivas, é quase que uma lavagem cerebral, né? Que as marcas fazem com quem consome, essa criação do que eles denominam por hype, né? Essa coisa de que produtos esgotados em menos de 10 segundos. Isso tudo é uma loucura, isso mostra também um pouco da alienação que a gente vive, né? Eu vejo aí muitos jovens comprando coisas que eles nem gostam, que eles nem têm, tipo, apreço ou conhecimento, não estão a par da história, eles só querem porque fulano de tal usa, e às vezes esse cara que usa é uma pessoa que é tipo, sei lá, um rapper que é um lixo, que é machista, que bate na namorada. Eu acho que tudo precisa ser revisto, sabe? Repensado. Essa questão estética também, a moda e esses padrões. Eu sempre também, uma coisa importante que eu acho legal falar, embora eu acho que a gente ainda tenha muito a aprender em relação à nossa modelagem, né? Mesmo a gente tendo tamanho até o 5XG, acho que a gente tem que aprender também a pensar no corpo gordo, por exemplo. Eu acho que o meu 5XG, embora atenda um grande número de pessoas gordas, ele não atende todos os corpos gordos, sabe? Então, eu estou estudando isso, eu estou pesquisando, estou conversando com uma pessoa em Londres que tem um trabalho belíssimo, que ela só faz roupas para deficientes físicos, e ela tá me dando uma super luz em relação à modelagem para essas pessoas, sabe? Modelagem de roupa específica para um corpo gordo de uma cadeirante, ou uma modelagem específica para um corpo de um anão, sabe? Então a gente tem que estar pensando, tem que estar buscando informação, tem que de alguma forma começar fazendo a diferença. A gente tem até o 5XG, mas quem não é atendido por esse tamanho tem também total liberdade para escrever para a gente. A gente tem capacidade, estrutura para fazer uma roupa de um tamanho específico. E é isso aí, a gente tem que pensar no todo. Não dá para ficar só dentro dessa bolha, desse mundo da moda, dessa indústria que é extremamente perversa. É correto afirmar, então, que todo o processo de criação da Pierre
desde as escolhas têxteis, das criações de estampas, são feitos para abranger toda a diversidade de pessoas, gostos e corpos? Olha, foi o que eu meio que falei, a gente se esforça para isso, né, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender e muito para fazer. Por exemplo, as nossas roupas, elas não são pensadas para um corpo feminino. Embora muitas meninas usem, a gente ainda precisa pensar numa modelagem específica para as mulheres, sabe? Não dá para a gente achar que todas as nossas calças masculinas vão ficar boas no corpo feminino, porque isso não vai acontecer. Não, né? Não é o que a gente se propõe a fazer. A gente faz roupa pensando no corpo masculino, mas a gente está estudando e se estruturando para conseguir atender o maior número de pessoas dentro desse universo de corpos, né? Como diz uma amiga trans, de corpas, né? A gente precisa pensar nisso. Então a gente quer atender todo mundo, o maior número de pessoas, mulheres, trans, enfim, deficiente físico, pessoas gordas. Lá atrás você comentou sobre as dificuldades que a Pierre encontrou no início da pandemia. Como você descreveria a existência vivida nesses quase 12 meses, um vírus onde a gente tem que lidar com o confinamento, que muitas vezes cria esse bloqueio criativo em quem é artista, e toda a crise econômica que o Brasil enfrenta? Cara, é muito difícil falar sobre isso, porque é impossível não falar do nosso atual presidente, né? Eu evito o máximo de falar isso, mas ele é o grande culpado. Tipo, eu tô aqui com um marcador de livro de uma já saudosa chamada Livraria Timbe, que hoje eu recebi uma mensagem de que ela no dia 30 de janeiro vai encerrar suas atividades, uma livraria cuja existe há 41 anos no meu bairro. Quanto que eu já fui lá e o quanto eu já adquiri de conhecimento indo lá, pesquisando os livros, às vezes sem nem comprar, conversando com os livreiros. A gente está vivendo um momento de decadência, de abandono. A gente não tem mais o que falar, o que pensar, tá claro. Quem não enxerga isso, eu não sei qual o nome dá para esse tipo de, sabe, de pessoa, essa gente é alienada e equivocada. Foi assustador, como eu falei, a gente nasceu em 2019, em dezembro, no dia 5, em março, tudo já parou. Em fevereiro, eu já recebi a notícia das pessoas que trabalham comigo falando: olha, se tiver alguma coisa para correr, corre, porque provavelmente a gente vai fechar, os fornecedores não tá com matéria-prima, eles estão mandando tudo para fora porque eles estão pagando mais. Teve um aumento de muitos por cento, não consigo te dar exatamente quanto, mas um rolo nosso teve quase triplicou de preço, foi algo absurdo. A nossa impressão digital, sei lá, foi algo astronômico e tá muito difícil. Ainda mais tendo em vista o preço que a gente pratica, né? A gente aumentou um pouquinho, mas a gente não conseguiu manter esse aumento e caiu de novo. Fizemos promoções, porque realmente está difícil. Tem muita gente desempregada, muita gente com outras prioridades, ninguém quer roupa. Mesmo a gente tendo uma preocupação de produzir pouco, para não explorar, para não poluir, enfim, a gente precisa disso para viver. E tá muito difícil, né? Nossos colaboradores, time reduzido, enfim, todo mundo precisa ganhar, a gente não deixa de pagar ninguém. É bem complicado. Com custo fixo, né? Os impostos que não param de chegar, enfim. Eu não tenho muito o que dizer, não. Só fora Bolsonaro, que a gente consiga logo essa vacina, que chegue o mais rápido possível. E é isso aí, a esperança não pode acabar, tá bastante complicado. Todos os princípios assim, que acompanham a PR desde o início da trajetória, a sustentabilidade, as divisões justas de lucros, em algum momento você pensou em sacrificar esses princípios frente à crise econômica no teu processo de produção? Não, eu penso que se não der para a gente manter o que a gente já faz, se a gente não conseguir mais em algum momento comprar os nossos tecidos por eles serem um dos mais caros do mercado, penso que a gente vai fechar as portas. A gente não vai mudar o nosso propósito para continuar gerando um lucro que não é condizente com a nossa realidade, né? A gente procura fazer outra coisa, a gente se reinventa. Eu penso muito no agora. Agora a gente está trabalhando para que esse projeto dê certo, para que a gente continue evoluindo e crescendo como tem acontecido, mas abrir mão disso jamais. Não tem cabimento, não é compatível com o que a gente pensa. Fora as mudanças no cenário político, qual seria um cenário ideal para você? Um cenário otimista?
as pessoas terem um pouco mais de consciência, respeito pela vida, respeito pela educação, respeito pelos profissionais que estão se sacrificando nesse momento muito delicado que todo mundo está vivendo. Tem que pensar no coletivo, não tem como achar que está tudo bem, tudo vai passar, porque a gente já está aí, já vai para o segundo ano e as coisas só notícia ruim, né? Quando a gente acha que vai ter alguma esperança, vem uma notícia que faz a gente perdê-la. Não vejo outra saída, senão um pouco mais de consciência, um pouco mais de respeito pela vida. E a gente precisa tirar esse cara do poder o quanto antes. A gente não pode aguentar, isso não pode ficar assim. Não tem cabimento. Com toda a tua experiência, Fernando, você acredita que a moda brasileira, você falou que as grandes marcas, assim, que a PR tem uma preocupação de abraçar todos os corpos, mas você acha ou acredita que há uma representatividade de toda a diversidade que o Brasil oferece? Nunca, não tem. Não existe isso, é tudo padronizado, né? As pessoas gordas, elas não têm vez nas grandes marcas. Até nas multimarcas você não acha. Você vai numa Renner da vida, numa C&A da vida, você pergunta para qualquer vendedor onde é que tem o plus size, né? Como eles chamam. Você não acha, cara. É uma arara com 3 peças e 3 peças horrorosas, sabe? Que ninguém se interessa. Ninguém quer. Você tem que produzir uma coisa para todo mundo. Eles querem ser diferentes, mas já lidam com uma puta indiferença, sabe? Como é que você vai fazer uma coleção com 3 peças feias para as pessoas gordas, sabe? Em contrapartida, você faz uma grade inteira para os magrinhos, com milhões de produtos, coisas lindas e belas, entendeu? A gente tem que pensar, cara, é muito triste. Eu pesquiso, né? Eu tenho amigos gordos, eu me interesso por essas questões, eu leio muito, sou uma pessoa que lê bastante, isso me interessa conhecer, saber. E a gente percebe que às vezes um gordo não consegue arrumar emprego porque às vezes ele não tem uma roupa legal para ir para uma entrevista. Né, eu conversando com um amigo outro dia, ele ficou chocado, ele nunca tinha parado para pensar nisso. Mas às vezes um gordo ele não pode entrar num ônibus porque ele não passa na roleta. Pessoas são inviabilizadas, parece que elas são invisíveis para o mundo da moda. E é isso que a gente quer acabar de alguma maneira. A gente está super engatinhando, tem muita coisa para aprender. Eu falo com muito cuidado isso, porque eu não considero a Pierre uma marca plus size. Enfim, a gente tem uma grade que vai até o 5XG, que atende homens de 140 quilos, entendeu? 150 quilos. Isso é bastante, isso me deixa feliz. Mas eu sei que ainda falta muito para a gente cumprir o papel que a gente deseja. Mas eu acho que começa assim, na pesquisa, a gente tem que conversar com essas pessoas, a gente tem que saber o que que elas pensam, o que que elas sentem principalmente, né? Ninguém se preocupa com isso. A moda brasileira é um reflexo da sociedade brasileira, porque em todos os aspectos e campos você encontra essa exclusão. É importante que a gente tenha uma voz como a tua dentro das marcas, porque é raro você ver uma pessoa que se preocupe ou uma marca que se preocupe com isso e que não se preocupe somente com os lucros. É óbvio que a gente se preocupa com o lucro porque o negócio tem que dar certo, né? A gente tem que lucrar de alguma forma, mas a gente tenta fazer com que esse lucro seja justo, né? A gente tem aí, qualquer pessoa que quiser saber quanto é que a gente gasta para produzir uma camiseta, não tem problema nenhum de abrir, de mandar uma nota fiscal para ela ver quanto é que custa um rolo do nosso tecido, que é em média R$ 900, mais ou menos, que a gente produz aí umas 50 camisetas e que a gente vende a 180, mas uma estampa na impressão digital que a gente faz vai de 18 a R$ 30, uma única impressão. Então nossa camiseta aí chega lá 50, R$ 60, dependendo da camiseta, envolvendo tudo, embalagem, mão de obra, costura, estampa, modelagem, enfim, o frete, isso tudo é cobrado, né? Mas transparência é tudo. No final de tudo, se o Fernando Schubert pudesse mudar alguma coisa no mercado da moda brasileira, em essência, assim, qual seria a mudança principal? Ah, cara, eu acho que é romper com essas estruturas, sabe? Embora tenha muita mulher, por exemplo, no mundo da moda, né, grandes estilistas e tal, ainda é um mercado muito dominado pelos homens. Um meio de trabalho justo. Você vê que tem essa discrepância absurda, né? Você vê até pelos grandes nomes da indústria da moda. Cara, eu acho que é muito complicado responder essa pergunta, porque tem muita coisa
para mudar, sabe, para se pensar. Eu acho que as coisas têm que ser mais justas, acho que os processos têm que ser mais justos, eu acho que o dinheiro tem que ser distribuído de maneira mais justa. É muito louco você pensar que um estilista de uma marca, ele ganha milhares de dólares, sabe, para fazer uma coleção, tem um salário absurdamente alto. A costureira da marca ganha, sei lá, 50 centavos, sabe? Como eu já falei antes, tem muita coisa para se pensar. Também é um meio que tem muita panelinha. Você vê aí, eu conheço grandes jovens muito talentosos. Às vezes eu recebo uns croquis de uma galera que eu falo, cara, eu queria ter um terço dessa habilidade de desenho, de pensar moda como esse jovem pensa, sabe? Ao mesmo tempo ele não tem acesso nenhum para nada, né? Não tem recurso, não tem. A gente não tem formação no Brasil, acho que tão boa de moda. Enfim, tem alguns cursos muito bons, mas falta muita coisa, falta estrutura, falta equipamento, falta profissionais, sabe? É um mercado muito louco. Eu tô aprendendo muito ainda, porque eu sempre trabalhei com moda, mas eu sempre trabalhei do outro lado, como você bem disse. Tá do lado de cá, criando, produzindo, gerenciando a produção, lidando com fornecedores. É um meio muito complicado, é muito elitista também. As pessoas te julgam muito. Pra gente ser pequeno, a gente, pô, já tomou muita porta na cara, telefone desligado na cara, umas coisas que você não acredita que acontece, sabe? Gente que duvida que eu tenho CNPJ, por exemplo, porque eu tenho uma marca com 8 mil seguidores. Pá, mas você tem CNPJ? Quanto é que você compra por mês? Quanto é que você produz por mês? Eu falei, olha, você quer trabalhar com a gente? Ou você não quer trabalhar, né? Eu não compro muito, mas eu compro, pago em dia, a gente paga tudo à vista, a gente não deve ninguém. Você entra aí para procurar sobre o nosso CNPJ, nosso score é altíssimo, é 95% durante todo esse tempo. A gente não deixou um fornecedor na mão. As costureiras afastadas durante a pandemia por ser grupo de risco, elas continuaram recebendo seu dinheiro, entendeu? Como se elas estivessem costurando pra gente. As grandes empresas não estão nem aí, eu sei que está todo mundo trabalhando, as fábricas estão a todo vapor tentando recuperar esse tempo perdido. Muita gente ficando doente, enfim, é complicado. É que uma coisa acaba se misturando na outra, né, Maria? Você faz uma pergunta, a gente acaba dando um rodeio porque tudo vai se complementando, é muito complexo. Sim, é bem assim mesmo, mas não tem problema, que a nossa conversa foi muito produtiva. Antes de fazer jornalismo, eu queria fazer moda e minha mãe sempre teve esse convívio de vendas e tudo mais. E me identifico com muitas das coisas que você falou, produtiva em todos os aspectos. Bom, fico muito feliz. Então, chegamos ao fim da nossa entrevista. Fernando, quero te agradecer pelo tempo e por ter se disposto a ter esse diálogo. Creio que, para além do mercado da moda, essa conversa também serve para que assuntos importantes que não são lembrados e discutidos nesse nicho sejam postos em foco novamente. Então, muitíssimo obrigado e espero que em outras oportunidades voltamos a nos reencontrar. Eu que agradeço, Maria. Foi um prazer conversar com você e espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Sucesso pra gente, muita luz, muita verdade. Vamos em frente.